Amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Olha, eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder estar com os irmãos aqui na primeira vez que eu tenho esse privilégio de poder estar pregando aqui na Advec, a sede, né? E eu estou muito feliz. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, deste campo maravilhoso que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é o pastor Silas Malafaia, e a sua esposa, pastora Elisete Malafaia. Que Deus abençoe os nossos pastores de uma forma muito rica e especial. Quero também, em especial, louvar a Deus pela vida do pastor Odilton, que pregou aqui uma belíssima palavra da parte de Deus. Que Deus lhe acrescente saúde também. Eu estou tendo também o privilégio de estar aqui com os meus pastores, que é o pastor Bruno e a pastora Aline. Eu sou da Advec da Posse, Nova Iguaçu, e estou tendo esse riquíssimo privilégio de ter meus pastores aqui comigo esta madrugada. Deus seja louvado, tá? Na vida de vocês, de verdade. Louvar a Deus também pela vida da minha família, minha esposa e irmã Cristiane, a minha mãe missionária Miriam, estão me acompanhando. Eu preciso mandar um abraço para um amigo que está na América, mandou uma mensagem para mim um pouquinho antes de vir para cá, que é o reverendo Marcelo, um grande hebraísta, que ocupa atualmente a 17ª cadeira na Academia de Letras Evangélicas do Brasil, está nos assistindo lá em Boston. Então quero mandar um abraço para o meu amigo reverendo Marcelo Oliveira, que é um grande teólogo e uma pessoa muito, muito querida. Louvar a Deus também pela vida do pastor Hélio Joaquim e da sua esposa. Eu amo esse casal, amo a igreja deles, muito bom vê-los, tá? Um abraço também ao meu irmão, que ele me deu um sinal na galeria, o Marco, eu já perdi ele de vista. Está ali, está ele e o Tony, tá? Eu sou filho único, mas ali Marco para mim é um irmão de verdade mesmo que Deus me deu. Sabe que eu te amo, velho. Deus abençoe sua vida. Amados, o pastor Tiago e a cantora Jéssica, né? Eu tenho uma história espiritual com a cantora Jéssica Augusto, né, de quando eu morava na rua e era muito ministrado pelas canções da cantora Jéssica. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, tá? Que seja louvado muito na sua vida. Irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Amados, eu não irei me alongar, então eu vou fazer um combinado com vocês aqui, tá? Um combinado. Eu falarei aqui, eu não vou me alongar, 30 minutos, o pastor Eliel me cedeu mais tempo, mas eu falarei 30 minutos aqui. Então, eu vou esticar de forma intencional na introdução. Eu vou pedir sua paciência, porque tem uma frase de Anselmo que me leva muito. Ela não é bíblica, mas ela é pautada na Bíblia. E ela diz o seguinte: o que é a teologia? É a fé que ama saber. Então, é a fé desejosa de saber. Quando não, um grande teólogo chamado Cliff Boff disse o seguinte: desejei ver com inteligência aquilo que eu decidi acreditar. Então, toda fé que não pensa é uma fé duvidosa, até porque Deus é uma pessoa. E como Deus é uma pessoa, não é uma força, não é um poder, não é uma energia que é só feita para sentir, ele é dotado de emoções, de sentimentos, etc. É por meio da palavra dele que eu consigo entender quem ele é. Então, se eu não tiver apto para poder explicar conceitos bíblicos, não sou apto para pregar, aí eu sou só teatral. Então, preciso aqui, com uma responsabilidade, não só do meu conceito, da minha cabeça, mas da Bíblia Sagrada, que diz que o presbítero deve manejar bem as Sagradas Escrituras. É um dever de quem prega, no mínimo aí, entender um pouco daquilo que está discursando. Então, eu não quero aqui, de forma nenhuma, te seduzir pelo conhecimento, mas por meio do conhecimento te fazer amar um pouco mais a Deus. Se você está disposto a ouvir a palavra, diga amém. Amém. Maravilha, pronto, isso é importante. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 17. Louvar a Deus pela vida do pastor Eliel e da sua esposa Simã Midian Lima. Que benção, que casal abençoado. Que casal abençoado, tá? Nunca vi ninguém falar de oferta igual a Eliel. Aí eu falei, vou deixar a carteira no carro, mas tem um Pix. Brincadeira, mano. Olha, que Deus te abençoe sempre, mano. Sempre. E eu sei do testemunho da gravação do que você fez
do que se ofertou a Deus pela vida da sua esposa. Isso me ensinou muito, de verdade. Deus abençoe sua vida. Êxodo 17, a partir do versículo 8, se os irmãos encontraram, digam amém. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus nas minhas mãos. Fez Josué como Moisés a tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se Arão e Hur. Mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo a fio de espada. Então o Senhor ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe o nome Adonai Nissi. E o Eterno me fez aqui um grande milagre, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Senhor Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Se você puder e quiser, diga amém. Por favor, vocês, todos que têm a Bíblia nas mãos, deixe aberto em Êxodo 25, por favor. Deuteronômio capítulo 25. Será importante que você me ajude isso, deixando a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 25. E vamos lá, como combinado, aqui, no máximo em 30 minutos, eu serei aqui, tentarei concluir meu raciocínio. Irmãos, ler a Bíblia Sagrada é um dever de todo cristão, e gosto de insistir nisso, porque para nós a composição bíblica, ela vem do termo cânone, e a palavra cânone dá uma sugestão de um instrumento de tirar medidas. Então, para nós, a Bíblia Sagrada é um instrumento pela qual tiramos as medidas da vida. Não só conhecemos a Deus, mas é a bússola que nos dá o norte, que nos indica o caminho de como devemos trilhar os caminhos da vida. Dentro desse dever cristão, de encararmos a leitura bíblica com muita seriedade, nós temos no mínimo aí, a grosso modo, ok? 3 métodos de abordagem dos textos bíblicos. O mais comum é aquele que eu aprendi na minha mocidade. Então, nos era ensinado que deveríamos abrir a Bíblia e lê-la numa espécie de sistematização dos textos. Então, nós fazíamos um cronograma, estabeleceríamos um tempo de 1 ano ou 6 meses, e aí leríamos a Bíblia Sagrada, e leríamos, até assim que fosse possível. Então, tínhamos assim pessoas entre os irmãos, pastores, que haviam lido a Bíblia 100 vezes, jovens que haviam lido o Novo Testamento 25 vezes na Assembleia de Deus, a qual eu fazia parte. É uma leitura muito importante, é muito bom ler, toda leitura é saudável, mas não é muito bem aquilo que nos recomenda os próprios textos bíblicos. Nós não devemos encarar a leitura bíblica só como passar os olhos, mas além de lermos, temos que entender aquilo que estamos meditando. Por isso envolve um segundo tipo de abordagem. Claro que esse tipo de abordagem é uma questão de uma responsabilidade mais aos pastores e aqueles que pregam a palavra de Deus, que é quando você vai aplicar aí as regras da hermenêutica. A hermenêutica nada mais é do que interpretação de textos. Então eu vou ler o texto sagrado a fim de compreender aquilo que ele está me informando. Exegese é algo muito mais complexo, mas os amparos ali, a mecânica que a hermenêutica nos fornece é importante. Geografia, a noção de hebraico, de grego, quando o texto for no Novo Testamento, o que está acontecendo naquele contexto, para que a partir disso eu possa tirar ensinos para a minha vida ou transferir para a vida de outros. E por fim, aquilo que nós chamamos de devocional, que é quando você tira um período do seu dia para você se dedicar a Deus, cantando, orando, louvando e, obviamente, abrindo a sua Bíblia Sagrada e lendo um texto. Nesse último tipo de leitura,
que é o devocional, eu acredito que é só nele, ok? É só um exagero da minha parte, mas eu acredito que em especial nele é que recai aquilo que nós chamamos de processo de iluminação. Pastor Carlos, o que é o processo de iluminação? É quando eu estou lendo um texto, o Espírito de Deus tira as escamas dos meus olhos e eu consigo, através da inspiração do Espírito Santo, enxergar nos textos algo que eu, nem com amparo da hermenêutica e nem só passando os olhos, seria capaz de enxergar. E é o caso do texto que nós escolhemos para esta madrugada. Se eu ler a Bíblia Sagrada, o capítulo 17, só perícope que lemos, só correndo os olhos, eu verei que é uma guerra contra alguém chamado Amaleque. Só isto. Se eu usar a hermenêutica, vou entender o que é Refidim, vou entender qual é o monte provável que Moisés subiu, quem era Moisés, quem era Arão, quem era Ur, e assim sucessivamente. Agora, no processo de iluminação, você perceberá que essa guerra que nós escolhemos não é uma guerra comum, não é uma guerra normal. Pastor Carlos, por que não é uma guerra normal? Por alguns motivos, eu vou tentar pontuar alguns aqui, bem basicamente. Mas antes de pontuá-los, eu gostaria que você gravasse algo no seu coração. Quando o povo sai da terra do Egito em direção a Canaã, existe uma pausa que eles deveriam realizar. Esta pausa que eles deveriam realizar está descrita no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 12 e 18. Especificamente no versículo 18, Deus está dizendo para Moisés: diga para Faraó que liberte meu povo para caminhar um caminho de 3 dias no deserto, a fim de que celebrem sacrifícios a mim neste monte. Então, antes de chegar até Canaã, deveriam caminhar 3 dias. De forma surpreendente, esta caminhada de 3 dias acaba configurando-se em 3 meses e concretiza-se no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo de 1. E no 3º mês que os hebreus saíram da terra do Egito, chegaram até a região do Sinai. Então, quando eles saem do Egito, Deus quer que eles cheguem no Sinai, segundo o Êxodo capítulo 19, versículo 1, depois de 50 dias. Então, celebra-se a Páscoa saindo do Egito, conta-se 49 dias, 50º é o Pentecostes, e aí depois de Pentecostes darão prosseguimento à sua caminhada até Canaã. Então eu quero aqui recortar esta caminhada no deserto. Quem sai do Egito, sai, além de ir para Canaã, vai viver Pentecostes. Eu vou usar aqui o que o pastor Odilto estava descrevendo, e é muito interessante, porque a celebração da Páscoa, de fato, ela passa pela morte do Cordeiro, e comer é internalizar algo. Então, quando você pega o cordeiro e você come o cordeiro inteiro, você está internalizando, pegando algo que está fora e colocando para o lado de dentro. Quando eles colocam o cordeiro para dentro, a bússola altera. Então, Egito na Bíblia sempre é descida, Jerusalém sempre é subida. Então, quem coloca o cordeiro morto para dentro, não desce mais. Ele vai começar a tomar um caminho de subida em direção a uma terra prometida. Neste caminho de subida, você será obrigado a viver Pentecostes. E Pentecostes, no Antigo Testamento, recebe um nome em hebraico de Shavuot, que é a festa das primícias, colheita ou recebimento dos 10 mandamentos, que ali representam os 613 mandamentos, catalogados no livro chamado de Mishnei Torá, escrito por um rabino chamado de Rambam. Então, ali no Sinai, na festa de Pentecostes, sobre a luz do Antigo Testamento, lugar de intimidade. Então, todo mundo que está colocando o cordeiro para dentro e subindo, devem viver uma intimidade com Deus, segundo escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 5, conhecendo o concerto. E a palavra concerto ali no texto é brit, brit aliança. Então Deus quer que você suba, mas suba casado com Ele. Então Deus está tirando quem estava descendo outrora e que, celebrando a morte do Cordeiro, agora está tomando um caminho de subida. Neste caminho de subida, até viver a intimidade em Pentecostes, você tem 2 guerras. Quantas guerras? Muita boca, pouca voz. Quantas guerras, irmãos? A primeira guerra, do Egito até Pentecostes, contra o Egito. Nesta primeira guerra, os hebreus não irão guerrear, ok? Quem estará guerreando é Deus, lembrando que a palavra em hebraico é Pessar, que dá uma noção de golpe. Então é Deus que está golpeando o Egito. Os hebreus só assistem. A única participação é colocar o cordeiro para o lado de dentro. Colocou o cordeiro para dentro, Deus tirou o povo do caminho de descida, eles começam a subir. Pastor Tiago, quando eles estão subindo, perto de Pentecostes, exatamente antes de Pentecostes, é que Amaleque vai atacar. Então Amaleque não ataca quem está descendo.
Amaleque sempre ataca quem está subindo. Então, neste caminho de subida, em direção a Pentecostes, o que você viverá? Você viverá o recebimento da lei. O problema é que, para nós, o conceito de lei está muito proposto sobre o entendimento de norma jurídica. Então, norma jurídica é uma lei produzida pelo Estado que é soberano, cujos seus súditos, os cidadãos, devem respeitar pela coerção. Então, quem quebra uma lei no nosso país sofrerá uma coerção, um poder dado ao Estado para que se respeite esta lei. No Antigo Testamento não é bem isto. A palavra lei vem da palavra mitzvah, mitzvah no seu singular é lei ou preceito, que deriva de um radical chamado tsavá, que significa comando, orientação, e vem de uma raiz em aramaico chamada tsavita, que significa conexão. Então, qual é o entendimento de Pentecostes? Se juntarmos as três palavras, um comando dado por Deus para que os seus filhos cumpram a fim de serem ligados a Ele. Então, Pentecostes é um lugar de intimidade para quem está subindo. E quem vive Pentecostes, a vida mudará. Deuteronômio capítulo 20, se vocês ouvirem, guardar e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, todas estas bênçãos, todas, vos acompanharão. Se não, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 1, se vocês ouvirem guardar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão. Então, a condição primária de obedecer a Deus não é ser abençoado, é ter vida. Então, a partir de Pentecostes, um desdobramento de baixo para cima e de cima para baixo. Deus me transforma espiritualmente e a vida terrena será abundantemente abençoada pela mão de Deus. Alguém ainda quer ouvir? Diga amém, por favor. Então vamos lá. Então, perto da intimidade, Amaleque ataca. Então, antes de Pentecostes, sempre haverá um ataque realizado por Amaleque. Só que eu te chamo a atenção para algo aqui. Pastor Eliel, existem ao longo do Antigo Testamento 6 eventos. Quantos eventos? Irmãos, para o Antigo Testamento, ok? 6 eventos que são mandamentos, porque Deus ordena que eles não sejam esquecidos. Eu vou aqui falar apressadamente, vai ficar gravado e depois você pode usar aí para você conferir na Bíblia Sagrada. Ou se você quiser anotar, também pode tomar nota. Por exemplo, primeiro evento que Deus diz, vocês não podem se esquecer, é um mandamento, está em Deuteronômio 16, versículo 3, não se esqueça da terra da saída do Egito. Segunda ordem é Deuteronômio 4, versículo 9 ao 10, não se esqueça do bezerro de ouro. Terceira ordem é Deuteronômio 9, versículo 7 ao 12, não se esqueça 4, 9 e 10, a revelação do Sinai, 9, 7, 12 de Deuteronômio, bezerro de ouro. Deuteronômio 24, versículo 9, não se esqueça da língua venenosa de Miriam. 28, não se esqueça do sábado. E por fim, Deuteronômio 25, versículo 17, não se esqueça de Amaleque. Olha bem para mim aqui. O que é que Amaleque está fazendo, irmãos? Que isto vira um mandamento. Tanto é um mandamento que até hoje os hebreus, os judeus, celebram este mandamento junto com a festa de Purim, quando estão celebrando ali aquele texto do livro de Ruth. Então, de Esther, junto com o livro de Esther, eles lembram de Amaleque uma vez só. Então, Amaleque é um mandamento. Por que Golias não é um mandamento? Por que Babilônia não é um mandamento? Por que Roma não é um mandamento? Por que Amaleque é um mandamento? O que Amaleque aprontou que Deus está dizendo? Anota num livro, faz de memorial, grite aos ouvidos do povo e não se esqueça. Quando não, o próprio Moisés diz, Deus se revela como Nissi, Ele é a nossa bandeira, e jurou guerrear contra Amaleque de geração em geração. Para nós entendermos o que Amaleque aprontou, você teve a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 25, a partir do versículo 17, Deuteronômio 25, a partir do versículo 17, será que a gente consegue ler todo mundo numa só voz? Será que é possível? A gente consegue fazer isso, sim ou não, irmãos? Vamos lá? No 3 você começa a ler comigo, por favor. 1, 2, 3 e... Como te saiu o encontro aonde? Não, e te saiu o encontro pela retaguarda. Por onde, irmãos? Por onde? Primeira coisa que você deve gravar no seu coração: Amaleque, quando ataca, não te ataca pela frente. Amaleque, quando te ataca, sempre te atacará pelas costas. Continue a leitura em nome de Jesus, vamos lá? Continue a leitura, e aí? Parou, fraco, cansado e?
Segunda característica de Amaleque: ele não te ataca revigorado. Amaleque te assiste subir, sabendo que este caminho de subida irá lhe gerar cansaço, fadiga e assim sucessivamente. Então ele espera você cansar, atacando você pelas costas. Com qual finalidade? Bom, impedir de que você chegue no Sinai ou tenha progresso. É interessante uma interpretação judaica, não é nossa, cristã, mas é judaica, e eu vou tomar posse dela para que você entenda algo, e eu vou te mostrar um padrão aqui esquisito. A palavra Amaleque vem do hebraico, a composição do nome Amaleque, os judeus começam a propor, pastor Eliel, em cada letra do nome Amaleque, uma palavra que vai explicar quem Amaleque é. Eu achei isso interessante, e olha o que eles dizem. A primeira letra do nome Amaleque é um Ain, de Icar. A segunda letra do nome Amaleque é um Men, de Megamatô. A terceira letra de Amaleque é um Lamed, de Lerachnis. A quarta letra de Amaleque é um Kof, de Kerirut. O que eles dizem? Icar, principal, Megamatô, objetivo Lerachnis, introduzir, e Kerirut, frieza. Quem é Amaleque? É alguém que ataca quem está subindo pelas costas para introduzir frieza. Amaleque é aquele que ataca pelas costas quem está subindo para introduzir frieza. E perceba, Amaleque não ataca só quem prega, Amaleque não ataca só quem canta, Amaleque não quer matar Moisés, Arão ou os sacerdotes. Amaleque quer destruir qualquer um que tenha o cordeiro para o lado de dentro, esteja subindo para o caminho de intimidade, ok? Só que o texto continua estranho. Por que estranho? Porque Deus diz assim, eu riscarei o nome de Amaleque para sempre. Só que no 17 ele diz, grita em um memorial. Esse povo não pode se esquecer. É para se esquecer ou não é? E complica mais. Se Deus diz que vai apagar o nome dele, como é que ele luta de geração em geração? Então Amaleque é uma pessoa de fato, repito, Amaleque é uma pessoa que personifica uma intenção. Vou repetir, você guarda no coração. Amaleque é uma pessoa, morreu. E aí? Amaleque morreu, mas a intenção de Amaleque permanece todas as gerações. Por que Deus quer que você se lembre e não se esquece? Porque todo bendito ano Amaleque te ataca no caminho de subida. 2021 ele atacou, fique tranquilo, 2022 ele volta. Então Deus quer que você se prepare, porque no caminho de subida, a hora que você cansar, você estará entre a cruz e a espada. Um pouco mais para frente, Pentecostes muda a sua vida. Um pouco mais para trás, Amaleque te ataca pela retaguarda. E o que eu tenho que fazer? Não posso assistir. Só no Egito Deus vai guerrear sozinho. Contra Amaleque, você, nós precisamos descer à guerra. E o que Moisés faz? Josué, não dá para assistir Amaleque nos atacando pelas costas. Nós precisamos tomar uma atitude. Qual é a atitude? Eu, Arão e Ur, subiremos ao cume da colina. Estarei com o cajado de Deus nas minhas mãos, e eu estarei com as mãos rendidas a Deus. Mas você não fique de braços cruzados. Tira a sua espada da bainha, desça ao campo de batalha e dá em Amaleque. E aí vai, o texto é estranho, porque quando Moisés baixava as suas mãos, os hebreus venciam ou perdiam? Perdiam. E quando a mão de Moisés levantava, perdia ou vencia? Só que diz o texto que Josué, segundo o Êxodo do capítulo 17, é que venceu Amaleque a fio de espada. A pergunta que fica é, quem é que está vencendo a guerra? É a mão de Moisés que está erguida, ou é Josué que é um bom espadachim? Quem é que está vencendo a frieza? É Moisés com a mão para o céu, ou Josué que está dando de espadada? É um casamento das duas situações. É mão rendida para os céus e ação no campo de batalha. Ora, daqui a pouquinho a vigília termina, e quando a vigília terminar, você não pode sair daqui dormindo, descansando. Pega a espada de tudo que você aprendeu aqui e vai para cima do seu adversário, reagindo sobre o poder desta palavra. Mas enquanto você está no cume da colina, suas mãos não podem estarem cansadas. Ou você aproveita esta madrugada para estar com as mãos para cima e vencer o espírito de frieza que te impede de subir,
e viver a realização de Deus, ou você continua com as mãos para baixo e não vai vencer nada. E vou te mostrar que é um padrão. E agora a gente vai mergulhar. Eu disse que esticaria na introdução e aqui nós concluiremos. Como é um padrão? Eu poderia citar vários textos, mas vou escolher um do Novo Testamento para que nós não ficamos só vinculados ao Antigo. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Evangelho segundo escreve Mateus capítulo 4. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto a fim de ser tentado. Nesta tentação, após 40 dias e 40 noites em jejum, teve fome. No grego ali, não é uma fome comum como você sente após a vigília ou depois de um culto. A fome ali é como um necessitado. Cristo estava padecendo de fome, o diabo se apresenta, provavelmente em espírito, e diz para Cristo: se tu és, pastor Tiago, se tu és é uma condicional. Então o diabo não aparece no 20º, não aparece no 25º, não aparece no 30º, ele aparece quando há ausência ou quando a necessidade grita. Então ele está esperando a necessidade gritar para colocar a identidade em xeque. Então a identidade só pode ser posta em xeque quando a necessidade está gritando. Como Cristo está com fome, ele apresenta, ele chega e diz: ué, olha o espírito da frieza, ué, você não é filho de Deus? Por que a pandemia te arrancou tudo? Ué, você não é filho de Deus? Como é que você ora tanto e não tem nada? Ué, você não é filho de Deus? Como é que você está passando por isto? Cristo vence essas condicionais e após vencer o diabo, diz o texto sagrado, o Espírito de Deus que levou não tira Cristo do deserto. Antes de tirá-lo, os anjos de Deus, está na Bíblia, descem no deserto e preparam uma mesa no deserto para saciar a Cristo e as suas necessidades. Advec, abra os seus olhos. Se você está subindo, segundo Deuteronômio capítulo 25, ninguém procurou guerra contra Amaleque. Ninguém procurou guerra. Todo mundo só queria subir. Amaleque não precisa ser provocado para ir em cima de você. Amaleque já se irrita de te ver subindo. Então, como você está subindo e não quer guerra, se a guerra está acontecendo sem você ter provocado, abra os seus olhos. É sinal que tem mesa preparada no deserto para você sentar. E o que Moisés faz? Quer sentar na mesa? Eu preciso subir a um monte e erguer as minhas mãos para o céu. Você só tem uma decisão esta madrugada: ou você assiste o diabo te espancando e você continua com os braços cruzados, vendo todo mundo se fartar e você morrendo no deserto, ou você aproveita esta madrugada, ao invés de ficar assistindo Moisés, pegar na mão dele, erguer para o alto e dizer: se eu não erguer as minhas mãos, eu não terei espaço neste banquete que Cristo está preparando no deserto. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Isto, não baixe a sua mão, sustente a sua mão e olhe para mim, por favor. Olhem para mim e eu irei concluir. Enquanto você está com as mãos erguidas, é sinal de rendição a Deus. O que é que você está dizendo? Eu só estava subindo em direção à terra prometida, Jerusalém celestial, e não queria confusão com ninguém, mas eu percebi que o cansaço da subida estava me pegando, que a frieza estava chegando perto de mim, e eu aproveitei esta madrugada de vigília, não para assistir alguém cantando, tampouco pregando, mas tirando a minha espada da bainha com uma mão e erguendo uma mão para o céu. Olha aí, alguém já está entendendo? Coloque esta mão que você ergueu cheia de poder no ombro da pessoa que está ao seu lado. Eu quero que você seja mal educado. Chacoalha ele até ele acordar e diga para ele: meu querido, vai dar 4 horas da manhã, vai continuar apanhando ou vai levantar a sua mão? Vai deixar o diabo te acuar ou você vai reagir esta madrugada? Tem mesa preparada. Quem está recebendo? Olha aí, olha aí, olha aí. 1 minuto de adoração. Só quem vai para cima. Eu espero você guerrear. Meu Deus, enquanto você está com a mão erguida, eu profetizo na sua vida: Satanás, seu imundo, sai retirada da penha. A igreja não está na defensiva.
Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno vai para cima de ver. Pega as mãos. Eu ia continuar, mas não é necessário. É agora que você grita o nome do teu filho, é agora que você grita o nome do teu esposo, é agora que você grita o nome dessa porta, é agora que você grita. Deixa eu ver quem está guerreando, deixa eu ver quem está com a espada na mão. Esse espírito de frieza cai agora. Cai agora. Cai agora. Vire a sua mão em direção à tua casa, que eu vou passar no microfone, em direção à tua casa. Meu Deus, ali na galeria tem alguém guerreando. Oh, glória do meu Calau, a secanto, revassarabia, chorremanto, raça, ter carvalho, de remanto, revassarai, idioma. Você está sentindo o calor de Pentecostes? Está chegando. Não é hora de você parar o caminho de subida. Tem mesa preparada no deserto para você sentar. Não é hora de baixar as suas mãos. Tem mesa preparada no deserto para você sentar. Não é hora de você baixar a guarda. Reage. Grita o nome da tua família agora. Abre a sua boca. Abre a sua boca. 1 minuto de oração. Abra a sua boca, diga: eu não vim para a vigília para descansar. Eu não vim para a vigília porque não tinha outra coisa para fazer. Eu estou subindo, e se Amaleque vier, o Senhor, Jeová Nissi, a minha bandeira. Olha aí, já começou. Se você é batizado com o Espírito Santo, sinta o calor de Pentecostes te envolvendo nos pés. Olha aí, olha aí, olha aí. Se você está como erguida, sinta o Senhor guerreando ao seu favor. Esta madrugada